tempo, de comum acordo, o Procurador da Fazenda Nacional, doutor Paulo Mendes, e também o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, doutor Levi Melo de Amaral Júnior. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, senhores advogados, muito bom dia. É sempre uma honra fazer uso da palavra perante a Suprema Corte do meu país, sobretudo em uma demanda que possibilita um importante e interessante diálogo sobre dois temas de grande relevância e que estão na pauta do dia no Estado brasileiro, que é a seguridade social e o seu custeio, e é a questão da isonomia, em especial do acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Essa manifestação da Fazenda Nacional será dividida em duas etapas. Falarei primeiro, em seguida falará o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e eu dividirei a minha manifestação em três momentos. Vou fazer uma rápida delimitação do objeto da controvérsia, vou falar sobre a questão tributária em si, e depois enfrentarei a questão da isonomia. Senhores ministros, a presente demanda versa sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário que é pago às mulheres que estão no gozo de licença maternidade. É importante registrar, desde o início, que o tema relacionado à isonomia surgiu a partir do recurso extraordinário. No acórdão recorrido, não foi tratado desse tema. O tema é absolutamente novo, que foi inaugurado no Supremo Tribunal Federal perante o recurso extraordinário, portanto, não foi abordado nas instâncias ordinárias. Uma segunda observação que me parece relevante é que nós estamos diante da contribuição patronal, da contribuição que as empresas pagam para a Seguridade Social e não da contribuição que o empregado paga. E mais, nós estamos diante da contribuição que é paga pelas grandes empresas, porque as pequenas empresas, elas submetem a tributação pelo Simples Nacional. Até 4,8 milhões de faturamento anual, as pequenas empresas não pagam contribuição patronal sobre o valor da folha de salário. Então, nós estamos tratando da contribuição patronal, que é paga pelas grandes empresas. Ao longo desse processo, a Fazenda Nacional demonstrou com êxito que nós estamos diante de uma verba salarial que é paga com habitualidade aos empregados e que, portanto, se subsume com perfeição ao artigo 195, inciso 1A da Constituição. Isso foi demonstrado com êxito na medida em que todas as decisões proferidas no processo são favoráveis à incidência da contribuição. O parecer do douto Ministério Público também é favorável à incidência da contribuição. E é importante registrar, senhores ministros, que no Superior Tribunal de Justiça nós passamos anos discutindo esse tema, o que oportunizou a análise pelo STJ, inclusive dos argumentos constitucionais, porque foi invocada a inconstitucionalidade no STJ também, que poderia arguir um incidente de constitucionalidade. E o STJ enfrentou o tema dizendo que não havia inconstitucionalidade alguma na contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Essa é uma rápida delimitação do que nós estamos a discutir e do histórico do processo da discussão até o momento. Eu enfrento agora a questão da base de cálculo. Uma rápida análise na base de cálculo constitucional, artigo 195, 1A da Constituição, é suficiente para verificar que a dicção constitucional é bastante ampla no sentido de albergar todos os valores que são pagos a um empregado. Todos os valores pagos a qualquer título. Essa é a dicção constitucional, 195, 1A, que é ratificada um pouco mais à frente no artigo 201, parágrafo 11 da Constituição. A Constituição, portanto, adotou, e uma interpretação aderente a esse dispositivo legal permite compreender que nós estamos diante do conceito moderno de salário. Trouxemos nos memoriais vasta doutrina trabalhista expondo o assunto. E é um conceito que é aderente à solidariedade que insta o nosso sistema previdenciário. Na visão da Fazenda Nacional, esse tema deveria ser resolvido com a simples aplicação do tema 20, que Vossas Excelências se debruçaram com bastante atenção e bastante cuidado. No tema 20, Vossas Excelências concluíram que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores da emenda constitucional número 20. A Fazenda Nacional defende, senhores, que nós estamos diante de uma verba salarial. E quem diz isso é a própria Constituição Federal.
O artigo 7º, inciso 18 da Constituição, diz com todas as letras que a licença gestante, que o empregado tem direito à licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. Essa dicção constitucional ela é repetida nos artigos 392 e 393 da CLT. A consolidação das leis do trabalho diz expressamente que a natureza da verba é natureza salarial. E se nós estamos diante de uma verba de natureza salarial, que é paga pelo empregador, e aqui me permitam uma pequena explicação técnica da sistemática de pagamento. O que acontece? Quando a empregada sai em licença maternidade, quem continua pagando os seus salários, no caso que nós estamos tratando, que são os empregados, é o empregador. A empregada continua na folha de salários e, no momento de pagamento do tributo pelo empregador, que há um desconto desses valores que foram pagos. Ou seja, o ônus tributário é integralmente assumido pelo Estado brasileiro. Mas a empregada não sai da folha de salários e quem paga o salário é efetivamente o empregador. Ele se ressarce em seguida, junto ao INSS. Portanto, nós estamos diante de uma verba de natureza salarial, dicção constitucional, dicção da CLT. Nós estamos diante de uma verba que é paga em razão do contrato de trabalho, que é paga diretamente em decorrência da relação de emprego. Ou seja, esses elementos são suficientes para nós compreendermos que estamos diante de uma verba efetivamente salarial e, por ser salarial, traz consigo o signo da habitualidade, que, portanto, se subsume perfeitamente o artigo 195, inciso 1 da Constituição. Um argumento que merece ser enfrentado também é a circunstância de que se diz que, pelo fato de a licença maternidade, obviamente, a empregada não está prestando serviços para a empresa, que isso seria um óbice à incidência da contribuição previdenciária, porque não haveria essa contraprestatividade. Senhores ministros, a Fazenda Nacional também subsidiou Vossas Excelências com doutrina trabalhista a respeito do assunto. O ex-ministro do TST, Carlos Alberto Barata Silva, diz com todas as letras que nós estamos diante de uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, que não há trabalho prestado, mas há salário que deve ser pago. E como hipótese de interrupção do contrato de trabalho, há inúmeras outras, como férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado, faltas justificadas na forma da lei, ausência para alistamento eleitoral, doação de sangue. São várias hipóteses em que nós temos a falta de prestação de trabalho, mas recebimento efetivo de salário. E a doutrina trabalhista diz que a licença gestante é mais um exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, não temos trabalho prestado, mas temos salário recebido, remuneração que é recebida em função do emprego, em função da relação empregatícia. Feitas essas considerações, Excelência, parece-nos que nós estamos diante de uma verba que se encaixa à perfeição a dicção do artigo 195, inciso 1A da Constituição. Enfrento agora a questão da isonomia. Esse, efetivamente, é um tema delicado. E a Fazenda Nacional faz questão de trazer à tribuna consigo todos os argumentos que foram levantados em defesa da mulher, em defesa do acesso ao mercado de trabalho pelas mulheres. Solidariza-se, portanto, com esses argumentos, mas colocamos alguns questionamentos. Será que a saída para a solução do acesso ao mercado de trabalho pela mulher é na declaração de inconstitucionalidade dessa contribuição? Trouxemos subsídios, pesquisas e manifestações de organizações internacionais a Vossas Excelências para defender que não, que nós estamos atacando o problema errado. Há informe da OIT, senhores ministros, dizendo que são adequados e satisfatórios os esforços brasileiros na tutela do mercado de trabalho. Eu peço uma especial atenção para esse ponto. O custo adicional de empregar uma mulher e cobrir gastos de proteção à maternidade e o cuidado das crianças é muito baixo no Brasil. O componente do custo não salarial atinge menos de 2% dos ganhos brutos mensais das mulheres empregadas. Então, esse é um dado relevante.
O custo tributário incide sobre a folha de salário e é um custo extremamente reduzido. Uma segunda informação. Os custos com a licença paternidade são custos integrais. O empregador paga na licença paternidade o salário integral dos pais e a contribuição previdenciária incidente sobre esse salário. Senhores ministros, nós estamos com, em março de 2018, havia 36 projetos de lei tramitando no Congresso para aumentar o período da licença paternidade. Já é possível hoje o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. O que eu quero chamar a atenção é que há também um custo na licença paternidade. Há um custo na licença paternidade. E havendo um custo da licença paternidade tendente a aumentar, inúmeras empresas concedem voluntariamente a extensão da licença paternidade. Nós estamos diante de uma situação que tendencialmente vai acabar criando uma situação de quebra de isonomia ao inverso. Vai ser mais custoso ter um pai do que ter uma mãe, se nós tivermos uma ampliação da licença paternidade com os custos todos dos empregadores. Também o informe da OIT informa que o Brasil é um país de destaque em termos da eficiência e generosidade da contribuição previdenciária. E a Fazenda Nacional subsidiou Vossas Excelências com diversos outros elementos. O que nós queremos chamar a atenção, Excelência, é que o verdadeiro problema a ser enfrentado não é a contribuição previdenciária, é o benefício previdenciário. O problema está no benefício. O problema está na ausência da mulher, com sua competência, sua dedicação, cada vez maior especialização no posto de trabalho. Como é que nós resolvemos isso? Por meio de um aumento da licença paternidade. Se esse Supremo Tribunal Federal tem que avançar, tem que evoluir, que eu faça. Mas, interferindo no benefício que é conferido aos pais. Vamos avançar para uma licença parental e não simplesmente por uma licença maternidade que afasta a mulher do contrato de trabalho e, portanto, prejudica as mulheres enormemente. Com essas razões, Excelência, a Fazenda Nacional pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário. Eu passo a palavra agora ao nosso Procurador-Geral da Fazenda Nacional.